Bom dia! Que coisa boa estar com você nesta manhã, para nós tirarmos um tempinho para meditarmos nas coisas do céu. E eu vou convidar você a compartilhar essa palavra com alguém, você vai ser realmente abençoado quando a gente compartilha algo de bom daquilo que o Senhor fala conosco. Então, se você quiser compartilhar com alguém, ore e compartilhe, ok? E também não deixe de se inscrever no canal e dar o seu joinha para que a plataforma entenda que é relevante o conteúdo. E hoje nós vamos conversar sobre crises. Quem é que já não passou por crises, né? Nós temos crises financeiras, crises na saúde, crises, nos nossos relacionamentos, crises no nosso dia a dia, crises existenciais. Nós, seres humanos, passamos por crises. E às vezes a gente pergunta por quê? Por que tanta crise? Na verdade, as crises elas são muitas vezes proporcionadas pelo próprio Deus para que nós possamos ser transformados. Quando nós vemos pessoas mais idosas ou gente até jovem que passa por alguma crise e ao invés de ser transformado pelo poder de Deus, se transforma numa pessoa amarga, ou numa pessoa angustiada, ou numa pessoa desequilibrada. E a palavra de Deus nos dá direções de transformação, transformação pelo poder de Deus. E hoje eu queria conversar com você sobre a viúva de Serepta. Esse trecho está escrito em 1 capítulo 17, e o contexto é um contexto de escassez, de crise, né? Elias é levantado como um homem, um servo de Deus, sim, um profeta. Na verdade, ele foi um profeta que marcou a história de Israel e é exemplo para nós até os dias de hoje, um homem que abriu mão da vida dele para falar aquilo que o Senhor queria. Muitas vezes, naquele contexto, ele não era compreendido, até porque ele enfrentou situações espirituais e físicas de escassez. Houve uma seca muito grande e ele estava sendo perseguido pelos líderes da época, e ele foge, ele é sustentado pelos corvos, e eu vou convidar você para ler o trecho, porque é um trecho lindo, um trecho maravilhoso, aonde o sobrenatural de Deus opera na vida desse homem. E aí ele fica parado num lugar e ele é sustentado pelos corvos. E os corvos trazem comida para ele e ele é sustentado. Chega uma época que os corvos param de trazer o alimento e Deus fala com ele. Deus fala: "Vá para Serepta e lá você vai encontrar uma mulher que eu já falei com ela, e é uma viúva". E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre a viuvez naquela época, que era a pessoa mais improvável para ajudar alguém, né. Imagine uma pessoa extremamente carente, era uma viúva. Todas as viúvas da época eram a classe social que mais carecia de cuidados e de ajuda, porque na cultura da época só o homem poderia sustentar a mulher, e quando a mulher não tinha filhos, grandes, e o marido morria, ela acabava sendo, marginalizada, e aí ela teria que ter a ajuda das pessoas. E essa mulher, essa viúva, a palavra de Deus nem relata o nome dela, mas ela era uma mulher transformada pelo poder de Deus, mesmo na crise. Eu vou ler um trecho só, um versículo só. Eu aconselho você a ler o capítulo 17, do 8 ao 16, que é um trecho lindo, mas nós não temos tempo aqui para ler o trecho todo. E Elias vai até lá, ele encontra essa mulher e ele fala: "Olha, eu quero comer, eu quero um copo d'água". E ela vai e dá um copo d'água. Eu quero dizer para você que a água era uma coisa muito escassa, valia ouro, porque eles estavam no meio de uma seca. E ela, gentilmente, ela vai lá e dá um copo d'água
para a pessoa. E logo depois ele fala: "Agora você faz um pão para mim". E ela fala: "Olha, não tenho, eu tenho pouca farinha e pouco azeite na botija, não vai dar". E Elias fala profeticamente para ela: "Vá, faça o pão e dê a mim". E ela foi e deu. Ela fez o pão, ela falou: "Olha, mas eu vou morrer quando eu comer esse pão, é a última coisa". Bom, e aí Elias fala uma palavra profética na vida dela, uma profecia maravilhosa, uma palavra do Senhor, no verso 14, que diz assim: "A farinha do jarro não se acabará, e o azeite na botija não faltará até o dia em que o Senhor enviará chuva sobre a terra". Então, ele trouxe uma palavra que veio do próprio Deus para ela: "Olha, você faz a comida, porque não vai faltar". Em tempos de crise, nós vivemos a dúvida, a angústia, o medo, a incerteza, às vezes até o desespero. Essa mulher poderia estar, sim, nessa condição de desespero e de angústia, insegurança, mas ela confiou e ela foi e fez. Eu queria dizer para você que é muito interessante que as pessoas não dão aquilo que elas não têm, né? Elas, elas só dão aquilo que elas têm. Meu pai uma vez falou para mim: "Filha, não se tira a roupa de um homem nu. Não se tira algo que a pessoa não tem". E o que a mulher tinha era comunhão com Deus. Ela ouvia a voz de Deus. Inclusive, Deus relata no começo do capítulo que ele já tinha falado com ela. E algumas coisas nós aprendemos, porque nesse trecho a farinha não falta, o azeite não falta, e eles são sustentados pelo sobrenatural de Deus até que a chuva caia. E algumas lições eu aprendo com você nessa manhã, lições importantíssimas sobre o poder da transformação em tempo de crise. Em tempo de crise, em tempos de lutas, em tempos de batalhas internas, eu posso ser transformada com a água da vida, que é Jesus Cristo, para que eu possa poder ser transformada numa pessoa melhor, sim, e preparada para novas batalhas, para novas crises, porque a crise virá. Jesus falou assim: "No mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo". Então, quando nós temos a pessoa de Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, sim, mas nosso melhor companheiro, nós aprendemos coisas lindas no meio da crise. E uma delas é que as experiências, elas vêm antes dos resultados. Essa mulher, com certeza, ela tinha tempo de vida com o Senhor, em comunhão, mesmo que em petição, mesmo que derramando o coração dela nas aflições e angústias da vida dela, o Senhor estava ouvindo e estava vendo esta mulher. Então, uma coisa que nós aprendemos com ela é que o Senhor vê você na crise. Não pense você que está sendo esquecido. Pelo contrário, o Senhor está vendo você. Outra coisa que a gente vê é que nós não podemos ser dirigidos pelo cenário que está em volta de nós. Ela não viu, o cenário, ela não viu a crise, ela viu aquilo que precisava ser feito primeiro para o reino de Deus. E nós, eh, muitas vezes nos perdemos nessa nas crises da nossa vida e achamos que aquilo que nós estamos vendo é aquilo que é o real, mas Deus está sobre todas as coisas, Ele comanda todas as coisas, e Ele está usando essa crise que você está passando para você ser transformado pelo sobrenatural e pelo poder de Deus. Não seja transformado negativamente. Então, a gente já falou
que muitas vezes a gente acaba sendo transformado negativamente. Então, um problema do passado acaba repercutindo hoje na minha conduta e na minha forma de ver a vida. E isso foi o que não aconteceu na vida da viúva, porque ela viu que Deus já estava transformando poderosamente, sustentando-a como viúva de uma forma miraculosa, e agora com o homem perto dela, o homem de Deus perto dela, ela recebe aquela palavra que ela fala: "Então eu vou confiar de que não vai faltar nada para mim". É um passo de fé muito mais profundo do que algo superficial, algo que você ouve e é passageiro. Outra coisa que eu aprendo muito, muitas coisas eu aprendi nesse trecho, mas uma coisa linda é que não subestime as pessoas que estão perto de você. Às vezes, o Senhor usa uma pessoa totalmente improvável para trazer uma palavra abençoada para você. Às vezes o Senhor usa um carteiro, às vezes o Senhor usa um jardineiro, mas às vezes o Senhor usa um porteiro do apartamento para trazer uma palavra de bênção, de poder, em que você possa confiar e prosseguir no meio da crise. Deus já livrou você de tantas coisas. Lembre daquilo que você já, passou com o Senhor e firme-se naquilo. Eu quero dizer para você que a viúva essa não foi a última crise dela. A crise maior dela foi quando o filho dela morreu. E eu vou convidar você para ler depois em 1 Reis 17. Depois que o Senhor multiplica o pão, multiplica o azeite e a farinha, ainda o menino morre. O único filho dela morre. Mas o Senhor manifesta o poder dele sobrenatural, porque ela já sabia o que o Senhor já tinha feito. Então você hoje pode lembrar aquilo, me trazer à memória, o que o trecho da palavra diz, me traz à memória aquilo que me traz esperança. Coloque na sua mente aquilo que traz esperança, tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida. E glorifique o nome do Senhor. Transforme a crise no sobrenatural do Todo-Poderoso em sua vida. Esta é a palavra que o Senhor nos deu para esta semana. Eu vou convidar você a orar comigo. Ore comigo agora e vamos entregar as nossas crises diante do Senhor, crendo que o Senhor fará abundantemente muito mais daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra tão maravilhosa, que nos renova, que nos traz alegria, que na verdade, Senhor Jesus, traz vida. Aquele copo de água, Senhor Jesus, que aquela mulher deu para Elias, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, a porção da água da vida nesta manhã. E te suplicamos, ó Deus, que o Senhor traga para nós um renovo, Senhor Jesus, renovação de vida, Pai, e de esperança, de fé, de que o Senhor está no comando de todas as coisas, em todas as crises que passamos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem algo a mais para nós. E nós te suplicamos nesta manhã que cada um que está ouvindo esta oração possa, Senhor, em nome de Jesus, viver o sobrenatural em meio à crise. Ah, Senhor Jesus, nós cremos num Deus poderoso, num Deus sobrenatural, mas sim num Deus que comanda todas as coisas. Comanda a chuva, comanda a seca, comanda a crise, comanda a vitória. Tu és o Deus do tempo. O tempo está em tuas mãos. E nós queremos te dizer que nós glorificamos e exaltamos o teu nome, porque tu és o nosso Deus, aquele que comanda as nossas vidas. E nesta manhã, eu quero te suplicar, em nome de Jesus, que qualquer pessoa que está ouvindo esta oração possa receber alento no meio da crise. Manifesta, Senhor Jesus, o teu poder através de pessoas improváveis na vida de cada um aqui. É no nome precioso
de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe muito nesta semana e até a semana que vem, quando nós estaremos reunidos aqui no nosso devocional. Tchau, tchau.